aqui mais um podcast da EPS em Manaus. Cumprimento a todos que nos assistem às plataformas. Tenho aqui o privilégio de ter conosco Everton Gomes, diretor de operações da Multilaser. Everton, bem-vindo, obrigado por ter achado um espaço na sua agenda para vir conversar com a gente. Eu que agradeço, boa tarde a todos, ouvintes também. Satisfação estar conosco, né? E também só para dar um highlight, né? A Multilaser virou para o Grupo Multi, né? Algum tempo atrás, só para deixar o pessoal mais atualizado aí no nossa abordagem. Que ótimo. Everton, conta pra gente um pouco da tua trajetória profissional, né? O que tem hoje por detrás do Everton, que é diretor de uma grande organização, tem mestrado, doutorado, você conclui seu doutorado agora, final do ano. Estamos na tentativa. Depois desafio. Você falou um pouco pra gente, mas qual é a história do Everton e como foi essa jornada profissional até hoje? A jornada começou bem cedo, né? A gente começou trabalhando por duas multinacionais muito famosas, né? E também aqui no Polo Industrial de Manaus. E recentemente nós migramos para empresas que são de capital nacional, né? Empresas brasileiras, né? Mas a jornada já tem mais de 20 anos, né? E a gente sempre tentando galgar novas posições, mas também principalmente aprendizado, né? De trazer um background, né, da formação, algo também mais prático. Acho que o grande desafio quando você sai da faculdade é tentar associar aquilo que você aprendeu na teoria na prática, né? Então essa junção ainda do contexto acadêmico com a prática ainda é em alguns aspectos bem separado, né? Mas esse foi um grande desafio que a gente teve aí no início da carreira, e aí nós conseguimos aí entrar nesse ramo aí de eletrônicos, né? Minha formação em engenharia elétrica, e aí a gente conseguiu entrar em fases de processo, né? Principalmente de fabricação de placas eletrônicas, SMD, né? Parte de soldagem, né? Especificação de processo, e daí a gente não saiu mais, né? Até hoje, né, boa parte do que eu tenho contato ainda é indústria eletrônica, muito desse processo ainda. E também isso foi o que me desafiou a continuar nos estudos, né? Eu havia um desejo de fazer um mestrado, né? E às vezes não é tão simples, né? Contei muito com a ajuda do meu antigo gestor também para me dedicar em parte dos estudos. A gente fez mestrado, agora estou tentando realmente finalizar o doutorado. É uma tentativa muito de se manter sempre atualizado, né, quanto às novas tecnologias, né, que é um desafio também bem interessante para quem está galgando ou já está no mercado. Eu imagino que você fez um curso técnico, você passou pela graduação 4 anos, mais um mestrado, mais um doutorado. Quais certezas e incertezas você tem à medida que você mais estuda, Everton? A gente consegue enxergar que ainda existe muito potencial, né, quando nós falamos do mercado brasileiro e assim do país como um todo, né? Então a gente enxerga os gaps que existem ainda em relação a nações mais desenvolvidas, né? E isso desafia a gente a sempre tentar buscar também ajudar esse contexto industrial a ser mais competitivo, né? Então, quando a gente observa isso, as tecnologias também, a mudança muito rápida, né? Isso é muito uma das partes assim que mais assim chama atenção, né? De quem é engenheiro, por exemplo, né? E no meu caso também, então, desde a época da escola técnica, né? Mais de 20 anos atrás até agora, quantas tecnologias já mudaram, né? E quantas coisas ainda irão mudar. E esse é um desafio também de decisão, né? Porque você não pode parar no tempo. Então o que já está sendo visto ou já vivido em outras empresas, né, aí fora. Ontem eu vi a TSMC lançando o primeiro transistor com tecnologia de 2 nanômetros. Nossa. Né? Então assim você pensa como tem desenvolvido, né, e também o limiar do desenvolvimento, né, até onde vai. Exato. Então fica sempre essa situação de você sempre querer, né, estar além do que você já tem, mas também de maneira bem coerente, né, com o que ainda virá, né, por mais que você não tenha tanto contato, como é o nosso caso aqui no Brasil. Eu imagino, né, a tecnologia hoje ela avança de uma forma que eu acho que é agressiva o suficiente para nos incomodar e também nos fazer avançar dentro das nossas áreas, seja de uma indústria ou do mercado de atuação, e também nos inspira. Eu vejo lançamentos que acontecem na Ásia, na Europa,
E a gente observa, assim, primeiro o gap que existe entre o Brasil, também são mercados diferentes, Sim. mercados com necessidades diferentes, mas também mostra assim, o quanto tem de potencial para a nossa região. Mas um ponto que me chama a atenção, Everton, a gente sabe a rotina de um diretor de operações, a gente sabe que é cansado, é puxado, são reuniões. Como você acha tempo para fazer um doutorado no meio disso tudo? É bem complicado e é uma parte que realmente eu preciso ainda, né, depositar até mais tempo, né, porque normalmente eu uso as noites, né? Você imagina, as noites a gente usa para dormir também. Teoricamente, Isso, exatamente. Então, é um desafio realmente, né, mas é algo que eu tracei, né, alguns anos atrás, um plano, né, de ação, até mesmo de carreira. Não vou negar que já está uns 2 anos de atraso, né, quanto ao tempo que eu deveria ter começado. Mas, enfim, agora eu planejo finalizar. E a rotina ela é muito, digamos assim, dinâmica, né? Eu acredito que boa parte do que você tem que pensar é como dar prioridade, porque realmente é urgente, né? Principalmente naquilo que as operações estão ali necessitando, mas não deixar também de dar atenção para aquilo que é planejado, né? Para aquilo que realmente precisa ser visto à frente, né? Então a execução, muito da excelência da execução que você tem é o bom planejamento que você fez antes. sem dúvida. Né? Então, o tempo que você gasta para realmente focar para resolver algum problema da execução tem que ser algo que você, de repente, uma variável que você não estava preparado ou algo que você não estava esperando. Né? Mas, normalmente, os planejamentos eles sempre ajudam a gente a ter esse norte, né? e ter aí um controle maior sobre o vasto arsenal que você tem que estar trabalhando, né? Em várias frentes, né? Várias pessoas. Né? Então, esse é um desafio diário, realmente. E fora isso também, na vida pessoal, equilibrar os outros pontos, né? O estudo, família. E né? como equilibrar isso, Everton? Você acredita que de fato exista equilíbrio ou a vida é um desequilíbrio de um pêndulo para o outro? Eu acredito que você consegue ter um equilíbrio, mas também sendo bem razoável consigo mesmo, né? Sabendo que você tem limites. Então você não consegue fazer tudo, não consegue abraçar o mundo. Então, à medida que você tem clareza disso, você vai restringir o seu planejamento àquilo que é prioridade. Você sempre vai ter tempo para aquilo que é prioridade na sua vida. Né? Então, a prioridade é algo que a gente sempre trabalha, né? Desejos, você tem diversos. Né? Mas quantos realmente dá para eu fazer naquela janela de tempo? Então, é ser bem realista. Por quê? Se você não for realista consigo mesmo, você vai se enganar. Né? E você com certeza vai deixar várias dessas bolas que você joga ao ar caírem. E tem algumas delas que você não consegue, se cair o prejuízo é muito grande. Né? Um exemplo, mesmo a família, sem dúvida, sua própria saúde, né? Entre outras coisas. Então, é buscar esse equilíbrio. Então, eu sempre busco estar me autoavaliando quanto a esse sentido. Né? O tempo que eu tenho disponível, às vezes realmente eu quero fazer algo a mais, mas eu observo e vejo, não tenho capacidade produtiva. Só existem 24 horas nesse dia, atender né? essa demanda, entendeu? Então agora não, eu preciso realmente terminar algo para depois então pensar nesse sentido. Né? Então é mais essa questão de ser claro consigo mesmo, né? Ser fiel consigo mesmo, com sua autoavaliação e saber que você é limitado. E como que você organiza, Everton, a sua agenda de rotinas diárias? Qual que é o teu ritual do dia a dia para que você tenha tempo não só para você, para a empresa, para o teu dia, e como que tu organizas a tua agenda? Então, afora o trabalho que geralmente acontece, né, eu sempre tento, pela manhã eu acordo bem cedo, então faço minhas leituras, né, e também à noite, né, eu busco sempre empregar para aquilo que, em tese, eu preciso gastar mais tempo, inclusive, né, como parte do cuidado e também da parte da família, né. Também suporte a pessoas, né? Trabalho com lado social, igreja, etc. Então a gente consegue fazer isso em blocos, digamos assim. Mas sempre preparado para alguma necessidade que surja e que você não tenha planejado, claro, né? E aí vem novamente o grande ponto. A prioridade sempre é o peso que vai decidir aquilo que você vai empregar seu tempo.
Então, hoje você tem é muito fácil para a gente como engenheiro, às vezes, olhar as prioridades dentro de uma fábrica. Né? Tem algo que você coloca esforço de imediato, algo que você vai delegar, algo que você vai dizer não é tão urgente como pensam. E dentro da sua agenda você também utiliza uma matriz similar a essa para dizer isso aqui eu não vou fazer? Como que você... Eu já tive assim controle bem mais detalhista, né? Uhum. Mas com o passar do tempo a gente vai acabando absorvendo a ferramenta, né? Não que seja tão simples, mas tipo, eu usava muito a matriz Gucci, né? Em vários processos, tinha uma lista de to-do, hoje eu ainda tenho a lista de to-do, mas você percebe muitas das vezes o grau de urgência, tendência, né? Gravidade, etc. Já quando a situação acontece ou aparece, né? Então você já consegue julgar e muito do que você tem hoje, né? E puxando o que tu perguntaste antes, né? Como diretor de operações, é a questão da decisão. Então a decisão é algo que você tem que ser o mais preciso possível num período, né, adequado. Porque às vezes se você tomar decisão, mas a decisão demorar para ser tomada, talvez não seja mais necessária a decisão. Né? Já aconteceu o problema, o infortúnio já foi bem mais adiante. Então o timing para a decisão, né? Então enquanto o cenário está sendo montado, você está vendo o problema acontecendo ou sendo relatado, você já deve estar pensando, né, em como esse processo decisório vai aparecer, que dados você precisa, né, para tomar uma decisão mais assertiva, mas também garantir que seja no tempo apropriado. Né? Então eu acho que esse time é muito interessante e muito importante. É como eu costumo dizer para o time, né? Às vezes é um paciente que chegou na urgência, né, se demorar para dar um remédio, esse paciente pode ter aí a situação mais complicada. Sem dúvida. E Everton, eu recentemente ouvi um colega dizendo que quando você chega numa posição muito alta dentro de uma organização, um dos maiores desafios é dizer não. E o quão solitário às vezes é a liderança. Qual é a tua percepção em relação a isso? Dizer não é sempre um exercício bem desafiador, né? Diferentemente da situação de você estar numa posição alta ou não, ela continua sendo. Mas eu acredito que até mais do que dizer o não é os argumentos para o dito não. Né? Porque você vai encontrar pessoas que vão dizer não por resistência, por preconceito, por uma série de outras situações, né? E talvez pelo cunho mais exato, né, de ter vindo já da escola de engenharia, etc., a gente sempre busca argumentos, né, se possíveis quantitativos e não qualitativos, né, para não ser subjetivo, para argumentar aquilo, né? Então, muitas das vezes o não, ele vai acontecer, mas realmente, por quê? Né? Para que esse não? Né? Então, dizer o não, ele é necessário, mas do meu lado eu sempre julgo pelo critério também de o impacto dele, né? Às vezes, muito de negociação também, né? Você pode dizer um não e você está coberto, talvez, da razão daquele não, mas talvez esse não impacte o resultado global. Né? Então, se eu trabalho numa área que a certa atividade não é minha, mas eu posso dizer não para aquilo, e se de repente eu gastasse meia hora ou 30 minutos da minha carga de trabalho resolvesse um problema que vai impactar globalmente, né? Esse não acaba perdendo o peso dele. Tá entendendo? Então, muito é da visão, né? Eu aprendi com um professor um tempo atrás, né, que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Uhum. Né? Então, às vezes a gente olha muito pelo nosso lado, né? Nosso take of view, né? A gente não olha do outro, né? Então, é mais esse sentido, né? Então, eu sempre prezo por isso, né? No dia a dia, observar o impacto não para mim, para a área, mas também para o global. Se você pensa no global, você vai, muitas vezes, ver que aquele não vai ter que dar uma cedida, né? Para que o resultado como um todo seja preservado, digamos assim. Eu acho muito interessante esse tema, porque eu parto da premissa assim, que é muito fácil dizer não quando você não quer fazer aquilo ou de fato você julga que aquilo é necessário. Eu acho que existe uma complexidade muito grande em dizer não para as coisas que você quer fazer, mas talvez não seja mais você que faça. Por exemplo, tem coisas que eu tenho certeza que se eu meter a mão dentro da empresa, dentro da EPS, eu vou resolver rápido. Mas já não cabe a mim mais resolver aquilo. Eu preciso que o time tenha autonomia, que o time resolva aquele problema. Talvez eles não resolvam da forma que eu iria resolver,
mas eles precisam passar por aquele processo de aprendizado sem que eu interfira novamente. Essa foi uma dificuldade que eu senti muito quando eu saí da cadeira de gerente de operações e assumi a cadeira atual. É olhar para baixo e dizer, puxa vida, eu acho que tem caminho mais fácil, mas o time precisa trilhar esse caminho de processo de aprendizado sem que eu seja o chefe resolvedor de problemas. Como que você faz hoje com o seu time sem interferir a atividade deles e ao mesmo tempo dar autonomia para eles? E é uma forma também de você se policiar, né? Assim, para que você possa dar conta do todo, você precisa delegar, né? E você precisa dar essa autonomia, porque indiferentemente de você estar na atividade ou não, né, você vai delegar, mas você vai também acompanhar, né, fazer o follow-up para aquele resultado aparecer. E uma vez que você delega, né, aquela pessoa que fez a atividade, talvez inicialmente não faça do nível talvez que você esperava, mas é tudo desenvolvimento, né? Então, na primeira vez talvez não entreguem, na segunda vai entregar algo melhor, na terceira até que se chegue a um nível aceitável, né? Ou talvez até um nível excelente, melhor do que o que eu fazia, que é o sonho de todo gestor, né? Ter alguém que faça até melhor do que você fez, que você olhe e diga, poxa, eu não tive essa ideia antes, né? Que legal. Então, esse é um nível assim que a gente sempre busca, né? E também vem muita questão da confiança que você tem no time, né? De realmente, quando você está ausente, né? O time, a engrenagem, né? Ela consegue encaixar com a outra e o motor, né? Acabar dando o movimento que você precisa. Então, a centralização é algo que a gente sempre tenta, né, ao máximo evitar, não pela questão de responsabilidade unicamente, mas para que você também desenvolva, né? Porque à medida que você desenvolve, você tem mais braços. E aí você consegue atender demandas, né? Hoje o mercado, mais do que tudo, é muito ditado pelo cliente, né? Então os processos eles tendem a ser mais flexíveis. Então flexível em que sentido? É atender o que o cliente realmente fala. Então ser mais flexível quer dizer que muito daquilo que eu tinha na minha escola antiga ou algo do tipo, né, seja desconstruído. Então existe uma mentalidade que tem que ser reinventada muitas das vezes. Então eu tenho que abrir mão daquilo que eu julgava que era correto, etc., para atender o cliente. Então, para que eu atenda o cliente, eu tenho que ter uma capacidade, né, bem elevada, né, de pessoas, né, digamos assim, que também estejam aptas para fazer as atividades. Então, se eu mecanizar muito os processos, tá, deixando, olha, o colaborador A faz isso, o B faz aquilo, o C faz aquilo, eu enrijeço, né? Então, é fazer realmente o balanço, né, entre a eficiência e também a flexibilidade, claro, para você não ter custos elevados, etc., mas garantir que a demanda do cliente seja atendida, né? Porque se o cliente não for atendido, o concorrente vai fazer questão de atendê-lo, né? Tem um livro do Simon Sinek que eu acho fantástico, que ele fala sobre a concorrência e a competição, né? Que a concorrência às vezes é pautada por centavos, mas a competição às vezes é uma competição que inspira a gente. A gente vê o mercado trazendo algo novo que nós gostaríamos de implantar na nossa empresa, ou a gente fica assim, incomodado ao ponto de sempre estar procurando melhorar dentro da empresa. Talvez isso vá de frente ali com o conceito Toyota, dos kaizens, da melhoria contínua, de lean manufacturing, mas esses são desafios ali diários de uma indústria, né? Eu penso que dentro de uma indústria a gente tem alguns objetivos: atender o cliente e resolver todos os problemas que estão ali na sequência, que eles se multiplicam dentro de cada área. E Everton, falando de problemas e aprendizados, quando você olha a tua jornada profissional, que é longa, você teve a experiência de estar fora do Brasil, visitar outros lugares, que desafios e aprendizados foram importantes para a tua carreira e te trouxeram e te ajudaram a chegar na posição que você está? Eu acho que muito é da resiliência, né? Eu colocaria alguns pontos como principais, né? Mas muita resiliência de realmente batalhar pelos seus sonhos, né? De ter seus sonhos, suas metas, né? E à medida que você tem metas, sonhos, trabalhar para descobrir o que você precisa para chegar lá. Construir as pontes para o seu sonho, né? Digamos assim, né? Então, eu sempre fui um profissional muito inquieto, né? Inquieto em que sentido? De
sempre explorar mais as coisas, de tentar entender melhor os mecanismos, de aprender. Né? Eu me considero alguém que gosta muito de aprender, né? De estar sempre estudando, estar vendo algo diferente, né? Algo que de repente está sendo muito usado. Então, quando você faz as visitas, né, em outros países, né, você vê culturas diferentes, você vê métodos de trabalho diferentes, também mentalidades diferentes. Então, outro ponto que eu saliento bastante, além de ser resiliente, é a humildade. Né? A humildade de você se reinventar. Né? Nem sempre o que eu sei é o melhor. Né? Então, eu posso fazer julgamento daquilo que eu sei e observar o que de repente uma outra pessoa sabe, o método que ele está empregando, e se o meu método não for melhor, não for realmente o mais adequado, de eu ceder e de repente fazer algo parecido ou melhor do que ele está mostrando, né? Então essa humildade de reconhecer, né, que alguns métodos deixaram de ser agora os ponta, né, de processo de tecnologia, vai abrir espaço para que eu possa me reinventar, né? E a gente sabe que no ramo tecnológico não tem muita roda a se inventar, né? Se nós conseguimos fazer o básico bem feito, a gente já tem boa parte do resultado, né? O problema é que a gente não consegue fazer esse básico bem feito muitas das vezes. É algo que eu sei que tenho que fazer que eu não faço. Mas isso emprega até para a nossa vida pessoal. Sim. Né? Algo que eu tenho que fazer que eu não faço, algo que eu deveria ter feito e não fiz. Né? E o tempo é algo que ele não permite, né, arrependimentos. Então, eu preciso ter ideia de que a decisão tem que ser tomada no momento certo, e que se eu não tomar a decisão, o tempo passado não volta. Né? Então, com base nisso, eu galguei muito essa parte de observar, né, de tentar trilhar um caminho. A gente sabe que é uma variável aleatória, futuro, né, só Deus pertence, a gente não sabe, mas eu sempre galguei assim, de ser alguém que pudesse ser um profissional bem sucedido e também que pudesse dar retorno, né, para aquilo que eu fosse enganjado. Né? Então, se a meta era 10, eu tentava alcançar 12, né? Sempre entregar algo mais, porque você consegue também se desafiar a ser o melhor naquela atividade. Isso independe de cultura, independe do ambiente. Eu acho que um grande ponto de mudança de chave é isso, é quando você enxerga que você é responsável pela sua carreira. Né? Então existe sempre a questão da passividade, né? Eu me desenvolvo só e se a empresa investir em mim, né? Se houver só condições que exijam isso de mim, né? Só que a gente vai lembrar que isso vem muito da cultura japonesa também, né? De fazer mais com menos, né? De investir somente no último caso, né? Isso não é uma coisa que é pejorativa, não, é eficiência, né? Porque você vai agregar valor. Né? O nosso desafio é agregar valor. Né? Então, essa questão realmente é uma mudança de mentalidade, né? Então, eu sempre pensei nisso, né? Então, independente se a empresa faz ou não, independente se o ambiente colabora ou não, o que eu posso fazer por mim mesmo? Né? Eu sou o agente de transformação, né? Então, com base nisso, normalmente eu fazia sempre avaliações, exemplo, né? Uma última que eu fiz. O pessoal usa muito Python, por exemplo. Eu não tinha nada que me obrigasse a aprender Python. Certo. Mas eu me desafiei a aprender, por quê? Porque eu precisava, né, entender do que se falava tanto, por que se usava tanto. E foi um novo divisor de águas para mim, tanto que boa parte do meu estudo no mestrado foi usado com Python. Hoje eu uso Python para o doutorado. É uma ferramenta que eu já agreguei, né, na minha forma de pensar, inclusive de agir. Então, quando você se abre, né, e entende, né, que você não é o ponto principal do universo, que tem muita coisa acontecendo ao redor, e você tem essa humildade que eu comentei antes, você consegue enxergar várias coisas e consegue pegá-las, né, e se desafiar a agregar também o seu conteúdo próprio. Então esse é o grande ponto assim, que eu julgo, né, no decorrer da caminhada, e é o que eu faço ainda, né, ainda continuo fazendo. E dentro dessa dinâmica de desafios que você traz para si mesmo, para o seu mestrado, que você concluiu, que acompanhou para o doutorado, das iniciativas que você tem dentro da Multi, o que te motiva e inspira a continuar crescendo, a continuar indo para frente? Porque chega uma hora que é conveniente você dizer, puxa, será que eu já cheguei onde eu queria chegar, agora eu vou descansar? O que te motiva ou o que te incomoda para continuar crescendo? Então,
Na verdade, eu respondo com outro ponto de vista, né? O que me faria parar? Né? Provocativo isso. Isso. É porque assim, à medida que você para, o nosso corpo é feito para movimento. Né? Nós vivemos com base em movimento. E tudo ao nosso redor é baseado em movimento. Né? Tudo se move. Então, à medida que isso acontece, né, eu também absorvo que eu preciso estar em movimento. Né? Independente se com a mesma velocidade ou não, mas em movimento. Exemplo, algum tempo atrás eu tinha muito mais tempo para aprender várias coisas. Né? Então, eu lembro que eu fiz cursos, eu mergulhei mais no mercado financeiro, aprendi muitas coisas da parte de controladoria, etc., que também era algo que eu tinha vislumbrado. E é um pavor para os engenheiros. Eu lembro da gente levar essa conversa de que a gente, como engenheiro, a gente vai ver número, a gente vai ver melhorias contínuas, a gente vai ver métodos de melhorar a roda, mas quando chega para olhar uma DRE, falar desafio. Um número, entender como que está o budget, se a gente, puxa, será que alguém vai me resumir isso? É um desafio. É um desafio. E além disso, interpretar aquilo, verificar o cenário, né? O pessoal de finanças aí, né? Parabéns. Estão de parabéns mesmo. Então, assim, e é um desafio, né? Você poderia muito bem, ó, usando esse exemplo, né? Você poderia muito bem cruzar o braço e dizer, não é minha área. Né? Parei aqui e não vou. Né? Mas você fica, não, poxa, mas né, o colega que eu tenho consegue, então você se desafia aí um pouco a mais, né? Talvez você não seja tão especialista quanto aquela pessoa, obviamente, né, que gastou anos ali, mas você, pelo menos numa conversa, você não se perde, numa apresentação você consegue estar dentro, né, do escopo, então é mais esse cenário, né? Então, a grande motivação minha é que a gente trabalha não para se comparar com os outros, né? A filosofia que eu levo é essa. Porque se eu for me comparar com os outros, boa parte das vezes eu vou ficar frustrado, né? E tem uma série de outras variáveis que eu não controlo, mas eu vou me comparar comigo mesmo. Então, serei eu a melhor versão de eu mesmo. Enquanto eu puder, e enquanto houver forças, enquanto eu tiver vida, né? Sempre tentar ser a melhor versão de si mesmo. E mesmo se inspirando no desejo do crescimento contínuo, eu gosto muito da metodologia que fala do melhor 1% por dia. Você compete com você mesmo, contra o ontem, para amanhã ser melhor. Nessa jornada, quem te inspirou? Você teve um mentor? Você teve alguém que te ajudou nessa jornada? Ou um livro que te marcou? Imagina que quem fez um mestrado e doutorado teve vários livros, mas o que você compartilharia com a gente? Eu separo muito bem essa parte, Guilherme, no sentido de que a gente olha muito hoje no mercado, né, e é o conceito muito utilizado, que são as hard skills e as soft skills, né? Então, as hard skills de ser conhecimento técnico e as soft skills de ser os conhecimentos mais de experiência, né, de comportamentos, né, de reações, etc. Muito ligado ao lado emocional e anterior muito ligado ao lado racional, né? Então, nesse sentido, houve uma época na minha vida que eu me depositava quase que na totalidade para aprender as hard skills, técnicas, cálculos, ferramentas, né? A metodologia de engenharia, etc. E citando o mestrado, é muito desse lado também. Mas uma das coisas que a gente tem que migrar muito e balancear muito, e é um desafio, e hoje como diretor, né, ou como gestor, a gente é desafiado sempre a ter soft skills também muito bem elaboradas, né? Lado comportamental, de ter um temperamento, né, mais ali balanceado, de trazer as pessoas para perto, de saber conduzir as atividades, né? De ter mais parcimônia, paciência, né? De ter ali uma temperança maior. Então isso é um lado que a gente sempre trabalha, né? Independente do Brasil hoje, né, industrial ser diferente de algum tempo atrás, né? Hoje você tem que saber muito bem, né, o que fala, né, como se expressa. Então isso vai trazer para você um desafio muito grande de equilíbrio emocional, né, de saber se posicionar, quando se posicionar e se for necessário ainda. Né? Como o Sun Tzu vai dizer na Arte da Guerra, né? A gente não vai entrar em algumas guerras que nós já sabemos que de repente não vale a pena a gente colocar o exército no campo, né? Porque você vai perder a guerra e vai perder os soldados. Então a gente tem que ter muito essa ideia em negociações, né? E saber colocar o time, saber tirar o time,
Né? E por que eu passo lá do aspecto humano? Né? Tive muitos mentores, né? Continuo tendo ainda. Não existem líderes perfeitos. Né? Existe muito o mito, né? Que o líder é perfeito. Não existe, porque para começar por nós não somos perfeitos. Né? Mas a gente consegue extrair as coisas boas, né? Dos mentores que nós tivemos no passado. Então eu tive vários na minha carreira, né? Espero que eles possam ouvir isso aí também, né? Mas eles contribuírem muito, né? Para que eu pudesse hoje ser o profissional que eu sou. Né? E pessoalmente eu levo muito, por exemplo, né? E para mim é o básico de todos, né? O exemplo de Jesus, né? Como sendo o principal líder assim de tudo, né? Como perfeição, né? E principalmente na questão do trato com pessoas. E esse é o desafio maior, por quê? Porque às vezes você tem a técnica, às vezes você tem todo o lado de contexto profissional, etc., um currículo maravilhoso. Mas o lado comportamental, ele precisa, né, hoje mais do que nunca, ser muito preponderante. Sem dúvida, eu vou até citar aqui, Everton, saiu uma publicação da Michael Page, né, de recrutamento de 2024, dizendo que 90% dos desligamentos que aconteceram no período de últimos 12 meses da base de dados deles era relacionado a problemas de soft skills, ou seja, as pessoas eram contratadas pelo hard skill, então elas tinham todas as habilidades técnicas necessárias, mas as demissões, 90% eram com problemas comportamentais. E isso é algo que penaliza não só o próprio colaborador, as indústrias, uma família inteira. E é difícil para a pessoa se desenvolver porque eu não tive essa matéria na faculdade de desenvolvimento pessoal. A Michael Page até chama de people skills isso. Mas talvez a gente tenha, como você falou, os ensinamentos dentro de casa ou numa cultura mais próxima ou alguém que está cuidando da gente. Mas isso não impede do colaborador mesmo olhar para dentro de si e dizer: eu preciso desenvolver isso, eu preciso ter habilidades de estar bem com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, com os meus gestores, para poder participar de uma reunião, ouvir um não, e a vida vai me dar um monte de não, resolver problemas. Eu acho que quem está dentro de uma indústria, parte significativa da sua atividade é resolver problemas. Sim. Um atrás do outro, existe uma montanha de frustração às vezes que acontece, mas quando eu vi esse número eu fiquei relativamente chocado, mas ao mesmo tempo eu vi que é uma realidade que se aplicava dentro da organização que eu trabalho. E a gente percebe também que é um desafio para a gestão, não é? Por quê? Porque cada pessoa ela tem um conjunto de características pessoais que às vezes a gente não consegue, às vezes não, a gente não consegue acompanhar, não é? Então a gente não sabe vida familiar, vida pessoal, né? E está tudo dentro daquele profissional, né? Então às vezes o resultado não aparece ou não acontece, não é por falta de conhecimento, de background, né? Mas é de momento. Né? Em momento em que sentido? Realmente é a questão de emoção. Né? Então nos desafia a entender, e aí vem a importância do feedback, a importância da conversa, e também da pessoa estar aberta. Né? Porque há de convir comigo que nem sempre os feedbacks mais desafiadores e mais difíceis de você receber não é aquilo que você não sabe fazer, lado técnico, por exemplo. Né? Ah, eu não sei fazer essa operação, nunca ouvi falar dessa ferramenta da qualidade. Você vai lá e aprende. Mas os feedbacks que são mais vislumbrados para o lado comportamental são os mais desafiadores de você receber. Sim. Porque falam diretamente de você. Né? Então eu preciso, né, independente de feedback ou não, olhar para mim e ver os meus limitantes. Porque eu também sei as partes em que o meu comportamento acaba jogando contra mim. E eu preciso realmente trabalhá-los. Eu não posso literalmente subjugar que o tempo vai passar e vai melhorar. Eu preciso tratar, né? Porque senão eu posso até mudar de empresa, mas a situação vai me acompanhar, né? E dependendo do clima de cada empresa, eu vou performar talvez até pior. Né? Então é algo realmente preponderante. A empresa de repente pode fazer um grande treinamento, sei lá, para ensinar técnicas, etc. Mas o lado comportamental, além de você saber, de você ser treinado, você tem que tomar uma decisão interna sua. Vou mudar. E essa é uma decisão difícil. Nem todos estão dispostos a mudar e alguns terão que pular vários problemas até decidir e perceber que Sim. isso deve acontecer. Everton, e se você pudesse voltar no tempo, olhando para o Everton de 10, 20 anos atrás, que conselho você se daria olhando no espelho?
eu acho que principalmente buscar manter-se fiel ao propósito, né? Propósito em que sentido? Propósito de vida, de valorizar realmente as coisas que são insubstituíveis, né? Por mais duro que pareça, né? Você é substituível, eu sou substituível, nossos empregos, né? Os aspectos aí de profissão, mas as coisas da vida realmente, elas passam com o tempo e elas não são restituíveis, né? Então nada substitui o tempo que você passa. Eu tenho filhos, né? E é um desafio cotidiano meu, por exemplo, né? Entre as horas que eu deposito para o doutorado e as horas que eu deposito para minha família dá prioridade, né? Então esse é um dos desafios que eu tenho também, de equilibrar a balança, né? Mas eu percebo que as horas, o crescimento que eu acompanho dos meus filhos, né, é um tempo que não volta atrás, né? E nada, nenhum dinheiro, nada que eu de repente possa galgar vai pagar por isso. Eu não teria a oportunidade novamente, né, de passar por essa fase, né? Da mesma forma que você gasta com as pessoas que você realmente tem por muito apreço, né? Minha esposa, né? Seus pais, né? Então o tempo que de repente você gastaria com seus pais, se você não gastar hoje, né, você não vai gastá-los, né? Mas eles também não serão restituídos no futuro. Talvez você não tenha nem a oportunidade de passar com eles. Então esse lado pessoal, né, ele é sempre muito preponderante, né? Hoje eu julgo que esse lado pessoal ele é até mais valioso do que o lado técnico, porque se você estiver bem consigo mesmo, né, interiormente, suas atividades vão dar certo. Você vai errar uma vez, você vai errar duas, vai tentar de um jeito, não vai conseguir, vai tentar do outro, não vai conseguir, né? Mas você vai continuar a tentativa até que você vai conseguir. Do contrário, não. Vai ser uma chateação, você vai acordar triste para ir para o trabalho, não vai estar motivado, a culpa sempre vai ser do terceiro, né? É o outro, né? Ninguém me enxerga e tudo mais. Então, quando você lança o desafio para si mesmo, de você ser o melhor desafio, né, a melhor versão, você sempre vai estar se automotivando, né? Porque, como eu falei antes, a carreira é minha, né? E propósito, eu tenho um objetivo de carreira que é alcançar essa posição, por exemplo. Talvez o timing meu, ou seu, ou do colaborador, não seja mais o mesmo da empresa, né? Então, nesse momento, talvez seja a hora de sair, né? E tá tudo bem, às vezes acontece isso, né? Uma vez eu fui desafiado numa palestra que eu assisti, eu nunca tive muita facilidade de vendas, né? Por isso que eu até acho bem interessante, né, a tua posição, né, de vendas, né, de estar promovendo, etc. Porque às vezes o vendedor também faz o lado do cobrador, né, de acompanhar que realmente houve faturamento, etc. Então é um lado que eu absorvi para que eu também me desenvolvesse, né? Mas na época eu lembro da palestra e o palestrante falou assim: todo mundo aqui é vendedor. Eu fiquei profundamente ofendido. Eu falei: vendedor? Eu não sou vendedor, né? Pensei até que eu estava na palestra errada, né? E aí ele foi me ensinando, eu vou provar para vocês. E ele foi dizendo, né, olha, você vende seu tempo, né? Algo que é óbvio, mas que no dia a dia você acaba não pensando, né? A gente não para um pouco para pensar. Então você vende seu tempo, você passa tantas horas na empresa, né? Você está trocando o seu tempo, é a sua vida, né, por um salário, por X reais, etc. Então isso falou muito assim comigo, né? E eu falei: realmente, eu sou vendedor e não sabia, né? E é isso, né? A relação de troca. Então é ter isso, né? É bem claro na sua mente, né? E tá tudo bem, né? É ter paz com isso, né? É isso, basicamente, né? Concordo contigo, Everton, e posso dizer para os meus amigos vendedores que estão em casa, vocês têm meu apoio, não é fácil, a gente ouve uma série de nãos, mas são boas oportunidades de explorar esse mercado. E Everton, falando um pouco mais sobre tecnologia, o que você acha que vem de tecnologia para o Brasil? O que você acha que vão acontecer de mudanças tecnológicas, seja da entrada da IA aí cada vez mais próxima, ou algo que está no futuro daqui do Brasil que a gente pode esperar acontecer? É uma pergunta bem profunda, né? Porque a gente vê muito movimento na Europa, nos países asiáticos de ponta, de tecnologias muito disruptivas, né? Eu associei esse termo muito aí para minha vida no cotidiano, de disruptivo, né? De ser algo fora da curva, etc. Então, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente ainda espera por essas ondas chegarem, né?
Então, eu acredito que o mercado de informática ele vai crescer ainda avassaladoramente, né? Então, a gente vê muito demanda de profissionais de TI ainda bem elevada. Isso é muito ainda do contexto que nós temos, né? De uma série de aplicações, mídias sociais, aplicativos em celular, em smartwatches, né? E tantas coisas que vão aparecer ainda. Então, a área de TI, né, de desenvolvimento de aplicações, eu acho que ela vai... E é uma área que, para mim, é uma área mais, digamos assim, bem fundamentada agora no mercado brasileiro, porque o nosso corpo também de técnicos, né, ele é bem desenvolvido, né, tanto que tem sido procurado por outros países. Tem vários colegas de TI trabalhando aqui, faturando em dólar para os Estados Unidos. Outros até vão para lá, né, vão para fora. Então, é muito, muito gratificante a gente ver isso. Sem dúvida. Eu acho que é importante até, sabe, Everton, ter essa troca cultural. Eu ouvi um colega diretor de uma outra indústria dizer, nós estamos perdendo os nossos profissionais para os Estados Unidos, para a Europa, mas no ciclo desse profissional, uma hora ele retorna para o Brasil, ele retorna com uma bagagem diferente. Ele retorna com uma experiência que ele não teria aqui dentro, ele consegue trazer um pouco, ensinar, compartilhar, e isso tudo eu acho que fomenta uma base que precisa ter bons exemplos, saber o que de fato está acontecendo lá fora, inspirar as pessoas. Então eu vejo isso com bons olhos. E meu desafio maior que eu enxergo é a parte realmente de maquinário, né? De tecnologias industriais, porque são investimentos muito pesados, né? Então, como que a indústria brasileira vai nos próximos anos ainda estar à frente, né? Sendo competitiva, sabendo que vai ter que se reinventar, né? Talvez aí fazendo o contorno, né? Com outras melhorias, talvez com retrofit, talvez com uma ferramenta auxiliar de IA ou algo do tipo. E é interessante também, Everton, e essa seria a minha próxima pergunta, como as indústrias vão se preparar para isso? Os profissionais agora eles estão sofrendo algo porque a demanda ficou muito rápida, e a gente falava do básico bem feito mais cedo. Eu discuto isso muito com o time, que algum dos básicos bem feitos, eles têm desde a base de uma formação técnica boa. O inglês hoje, ele deixou de muito tempo ser negociável dentro de uma organização. Sim. Então eu converso com o time que ainda, quem está em casa aí pensando se deve ou não fazer inglês, eu tranquilizo vocês que vocês vão perder boas oportunidades por não falar inglês. Às vezes as pessoas nem têm ciência, mas elas foram cogitadas para um curso de treinamento, não falam inglês, não vai acontecer. Então, eu lembro quando estagiário, um diretor chegou para mim, na época eu trabalhava numa indústria alemã e nós éramos 5 estagiários, ele perguntou, quem de vocês 5 fala inglês, né? E todo mundo se olhou, ninguém falava inglês. Isso é 25 anos atrás. Ele falou, anotem o que eu estou dizendo, vocês nunca vão conhecer outro país ou vão na sede da nossa empresa se não falarem inglês. Eu lembro que a gente se olhou, uma semana depois estava todo mundo se mexendo. E isso fez a diferença, pelo menos na minha contratação. A minha contratação foi em inglês. Então eu conversei com o irlandês, que era o vice-presidente, o ponto principal dele, ele falou, eu tenho dificuldade de achar alguém que fala inglês. Alguém que fala inglês, com background de engenharia e que saiba lidar com pessoas. E eu vejo como isso mudou a minha vida. Teve algum ponto, Everton, que você viu que foi um grande divisor na tua carreira? Eu enxergo também a própria língua, né? Inglesa no caso. Você falando, eu lembro que assim que eu formei eu tinha um desejo muito grande de conhecer os países fora do Brasil, né? E assim, as empresas pelas quais eu trabalhei, as multinacionais, né? Uma delas, né? Ela me deu muita oportunidade nesse sentido. Então, fiz várias viagens internacionalmente, né? E eu lembro no conselho de um gestor, né? Eu lembro que eu estava entrando como trainee e ele fez essa pergunta, né? Você já sabe como é que está o inglês, etc. E eu falei, não sei, não tem. Ele falou, com essas palavras, né? SIC, né? Um engenheiro sem inglês é um engenheiro morto. Eu lembro até hoje, eu lembro ele falando isso. Há quanto tempo, Everton? Cara, 20 anos. E não pode ser mais verdade à medida que o tempo passa, né? Isso, e aquilo me desafiou ainda mais, porque é aquela coisa, né? Você sempre vai empurrando, não, agora não, e tudo mais. Então eu me desafiei realmente a fazer, né, o inglês, né?
Isso foi um divisor de águas para mim. Além de ir nas viagens, a gente também consegue criar um networking, né? De ter contato. Né? Até hoje eu troco mensagens com boa parte do pessoal, né? E isso também é um divisor, porque te abre também para conhecimentos, né? Através de leitura, através de palestras, através de outras formas, né? De aprendizagem, né? Então você acaba enxergando o que acontece fora do país. Por isso é um desafio. Então, no lado tecnológico, eu acho que é inconceptível, né? Inconcebível a gente vislumbrar sem essa língua, né? E o desafio maior nesses últimos anos é que até o próprio mandarim tem sido muito requisitado. Exato, né? O inglês deixou de ser algo essencial, Isso. é o básico, a pessoa tem que ter, e na sequência vem a próxima pergunta, o que mais você fala, né? Isso, então assim, o mandarim, né, hoje, né, eu ainda tentei, né, algum tempo estudar o japonês, né, aprendi poucas coisas, mas acabei trocando, né, por outros aprendizados, né, mas eu acho que a língua foi um grande divisor, né, e com certeza também as experiências internacionais me ajudaram bastante. E o que essas experiências internacionais, Everton? Eu sei que você foi para o Japão, teve outros lugares que você visitou. No que essas experiências te fizeram, seja de forma cultural, pessoal ou profissional, que quando você voltou para o Brasil, você olhou e falou, puxa vida, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui te inspirou? Principalmente a questão de provocação, né? Uhum. Provocação em que sentido? Né? No lado positivo, claro, né? De você ter a vivência e você observar como as coisas acontecem fora do Brasil, né? Então, às vezes, você fala daquilo que você vive, do ambiente que você foi formado, do ambiente que você está inserido. Mas à medida que você viaja, conhece outros países, né, você vai conhecer pontos positivos ou negativos, mas vai te provocar a repensar a forma com a qual você se conduz, né? Claro que para melhor, né? Ninguém vai obrigatoriamente fazer para pior. Então a forma que você lidar com as pessoas, a forma com que você processa informações, a velocidade que você toma as decisões, né? Como se reinventar, né? Não deixar que o tempo te aprisione, mas que ele seja teu parceiro na jornada, né? Então isso me ajudou bastante. Então a cada visita que eu ia, eu via coisas diferentes, né? Ficava surpreso com a velocidade com que faziam ruas, né? Comparava com o Brasil, claro. Sim. Não tem jeito, é a nossa realidade, né? Mas também olhava para dentro dos processos produtivos. A última vez que eu vim estava assim, agora já está assim. Poxa, que rapidez, né? Como vocês fizeram isso, né? Qual o método que aplicaram, né? Como é que vocês fazem? Então, de explorar isso a mais. Então, esse ponto de vista sempre me fez me provocar pessoalmente a ser um melhor profissional, né? E aí, quando a gente vislumbra essa vivência externa, né, você acaba adquirindo, né, boa parte do que eles acabam fazendo, né, e também te faz, né, vislumbrar outras possibilidades. Eu lembro quando eu tinha uns 24, 25 anos, eu tinha um desejo muito grande de, dentro de uma indústria multinacional, e ter a minha primeira experiência internacional. E o meu gestor, na época, estava enviando engenheiros sêniores para a Alemanha, para a França, para a Itália, para os Estados Unidos, e eu ficava no pé dele dizendo assim, puxa, eu tô pronto, meu passaporte está pronto. Ele falou, calma, sua hora vai chegar. Eu lembro bem no dia que ele me ligou e ele falou, Guilherme, surgiu uma oportunidade, como é que tá seu passaporte? Eu falei, tá pronto. Ele falou, beleza, então daqui a 5 dias você embarca. E eu pensando comigo, eu vou para os Estados Unidos, vou para a França, vou para a Alemanha. E eu falei, bacana, para onde é? Ele falou, então é para ficar 30 dias na China. Aí eu falei, meu Deus, 30 dias na China. Mas eu lembro que aquilo foi uma experiência fantástica. Foi a primeira vez que eu vi uma fábrica autônoma, uma fábrica que tinha mais de 40 linhas de SMD, eu estou falando coisa de 20 anos atrás, que naquela época era natural para eles e para a gente não existia isso aqui no Brasil. E segundo, eu lembro que foi a primeira vez que eu senti que eu tinha que melhorar muito meu inglês. Que eu achava que o meu inglês era ótimo para uma segunda língua no Brasil, mas que lá fora eu tive muitas dificuldades. E eu lembro que aquela viagem foi um divisor de águas para mim nesse momento, para enxergar que existia um mundo gigantesco lá fora que estava extremamente desenvolvido e que meu inglês precisava melhorar. Então foram duas vertentes que eu trabalhei forte. Uma provocação. E Everton, indo para essa parte final aqui já do nosso podcast, quando você olha os profissionais de hoje, que conselho você daria para quem está assistindo a gente de casa, no trabalho, ou indo
com fone de ouvido, para que se desenvolvesse profissionalmente? O que você acha que, como diretor de operações, faz brilhar o olho quando você vê num colaborador? Eu acho que boa parte do que a gente sempre vislumbra, não muito fora da curva, né? Mas um ponto bem desafiador. Não que eu, né, seja o suprassumo, né? Longe de mim esse desejo, né? Porque eu também trabalho nos gaps que eu tenho, mas a gente sempre vislumbra, principalmente o comprometimento, né? A questão da paixão daquilo que faz, né? E isso impera muitas coisas aí dentro, né? E como eu falei agora, né, por propósito, se eu sou fiel ao propósito que eu tenho na minha vida e também no meu lado profissional, a minha principal força motriz vai ser aquilo que eu experimento, aquilo que eu dia a dia me alimento, né? Como me automotivar, né? Então, a paixão no que eu faço todos os dias, ela tem que me brilhar os olhos, porque no dia que isso for perdido, o meu resultado vai estar comprometido, né? E obviamente eu não vou estar bem, né? Então, o profissional que é comprometido, ele sempre está vislumbrando isso. E quando o propósito não casa, não dá o match com o lugar que você esteja, né, tenha coragem, né, de se realmente valorizar, né, no caso. E não está dando, não está realmente ficando legal, né, com o propósito que você estabeleceu, tudo bem. Né? Ter coragem de realmente mudar, né, de fazer um turnover, de olhar para os outros horizontes, né, mas não se conter em entregar algo talvez 50%, né, e levando, né, talvez não feliz e fazendo com que as pessoas que estão ao redor também infelizes, né, e isso acaba corroendo você e também o seu lado profissional, né? Então o lado de entrega, né? Então esse é um lado muito pessoal nosso, né? E uma decisão interna que você toma. Então o lado do comprometimento, hoje eu enxergo muito importante, né? E também essa paixão nos olhos. Por quê? Porque às vezes você vai encontrar um profissional que ele é júnior, que ele é pleno, que ele não sabe fazer algo. Mas se você vê que ele tem aquela força, né, interna, interior, né, e vou dar conta, você pode ter certeza que ele vai entregar. Talvez não entregue nos 100%, mas só o fato de ele ter se motivado e dito, olha, vou entregar e entregar, você vai ver que na próxima vez que ele for fazer, ele vai entregar algo excelente. E quando esse profissional ele rompe essa barreira, né, e ele entrega algo além do que foi solicitado, aquele cara está preparado. Né? E quando ele consegue enxergar isso como sendo o principal fator dele como pessoa, não somente como profissional, independente, Guilherme, é difícil a gente encontrar um lugar que acabe atendendo todas as nossas expectativas. Né? Tem várias empresas aí que oferecem muitas coisas para os seus funcionários, né? Google, né? Formas de trabalho diferenciados, mas onde eu estou inserido? Como eu posso ser o melhor profissional? Né? Com base no recurso que eu tenho, com base no ambiente que eu tenho, como eu posso ser o melhor? Para minha entrega ser sempre o melhor que eu posso dar. E não fazer eu falo pacto da mediocridade, né? Eu finjo que eu estou entregando e você finge que você está recebendo. Não dá, não cabe. Essa é uma fórmula de não dar certo mesmo. Eu converso muito com o nosso time duas coisas. Primeiro, não terceirizar a responsabilidade da sua vida pessoal e profissional aos outros. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso na empresa. Vamos ver o que a empresa vai fazer por mim, o que a empresa me reserva. Não, eu acho que escreva sua trajetória, se desenvolva profissionalmente. Eu acho que é importante estar alinhado junto com os gestores sobre aquilo que você está fazendo e aquilo que você deseja dentro da empresa. Eu acho que esse é um ponto principal e eu sinto falta disso dentro das organizações. Eu vejo que às vezes os colaboradores têm um plano, eles não dividem esse plano com absolutamente ninguém, cria-se uma expectativa, tem um desalinhamento dessa expectativa, gera uma frustração e o colaborador às vezes entra numa espiral negativa no qual algumas vezes ele responsabiliza a empresa. Então eu sinto falta às vezes dessa comunicação próxima, que pode vir aí de um feedback, de uma rotina, de não necessariamente um feedback na mesa, mas uma rotina às vezes de conversa próxima com o gestor. E Everton, já finalizando aqui,
Que legado pessoal e profissional você espera deixar? Eu acho que falar de legado é bem impactante. Você né? está novo ainda para falar de legado, mas é legal pensar nisso, né? Mas assim, falar de legado, principalmente, acredito eu, de marcas, né, que você pode deixar. Né? E assim, boa parte das marcas que a gente pode deixar, eu acho que as principais, assim, os benefícios, né? A gente sempre tenta fazer com que sejam fatores aí bem marcantes na vida de pessoas, né? Então, à medida que eu sou provocado, né? Seja quando eu vejo algo diferente ou quando eu percebo algo diferente, uma nova tecnologia, algo do tipo, eu também busco provocar as pessoas, né? Então, eu já encontrei na carreira, né, várias pessoas que, tipo, não, pra mim tá bom essa posição, não quero mais nada além disso, né? Mas aquela pessoa literalmente congelou no tempo, né? Ficou realmente, digamos assim, com os conhecimentos atualizados, etc. E aí começou a ficar inconformada porque não conseguia, né, reajuste, não conseguia promoção, etc. Por quê? Porque entregar o que eu sou chamado a entregar está no tamanho do que eu sou. Mas à medida que eu quero alguma promoção ou que eu quero algum reajuste, eu preciso entregar algo a mais, né? E a entrega às vezes vem primeiro antes do gestor olhar e dizer, Perfeito. poxa, eu vou colocar você numa posição acima, não, eu vou te bonificar. Eu também sinto às vezes essa confusão. E é algo natural, Guilherme, para quem assim tem um propósito, como eu falei, meu propósito vai ser a minha melhor versão. Vai ter uma hora que suas entregas serão excelentes. Independente de alguém estar cobrando, alguém estar dizendo, você se desafiou. Né? Eu sou o agente da minha carreira, né? Eu sou o agente da minha vida. Né? Então, as minhas entregas, vai chegar um momento que eu vou alcançar a excelência das minhas entregas. Excelência é diferente de perfeição. Perfeição é zero defeito. Nós somos humanos. Né? Uma hora ou outra você pode, inclusive, ensejar em algum erro, mas você vai entregar o seu melhor. Então, esse nível é um nível realmente profissional a ser galgado, né? E o legado que eu sempre busco fazer é provocar as pessoas para realmente sempre pensarem, né, na melhor versão delas, né? Assim como encontrei colaboradores assim, também encontrei pessoas que assumiram o desafio, né? Disseram, não, tenta fazer, né? Por que você não faz um curso superior? Por que você não faz uma especialização? Ah, eu não sei fazer isso, né? Por que você não faz um curso X? Ah, porque o dinheiro está curto, ou porque o tempo está curto. Eu falei, tenta se planejar, né? Tá vendo de agora? Mas tenta o segundo semestre, tenta dar uma olhada para ver se dá para você, por um período de tempo X, se dedica e tudo mais. Então, à medida que eles assumiram o desafio, né, quando eles voltavam dos cursos ou dos treinamentos, ou até mesmo das faculdades, eles disseram, poxa, realmente, né? Tudo tem seu preço, Guilherme. Né? O conhecimento não é osmose, né? Não. Você tem que dedicar horas. Então, se você tem que ir para a escola, você tem que estudar, não tem jeito. É o básico bem feito às vezes. Não tem jeito. Então, poxa, foi sacrificante. Realmente eu tive que abrir espaço na minha vida financeira ali para gastar um pouco, investir na minha carreira. Mas, olha, foi recompensador, né? Agora eu já sinto que eu sou mais capaz, né? Depois já conseguiram as suas respectivas promoções, né? Então, assim, eu acho que o principal ponto é das pessoas realmente buscarem serem agentes, né? E se esforçarem para isso. E sempre ter um grau de gratidão pelo que você tem, pelo que você é. Né? Não ter aquela ansiedade, né? A ansiedade muitas das vezes é isso, né? A expectativa pelo futuro, só que o futuro é uma incógnita. Né? Então, se eu viver muito ansioso pelo futuro, eu vou viver sem paz no presente. Né? Então, eu tenho que ser grato pelo que eu tenho. Né? Poxa, que eu tenho é isso, família, pessoal, profissional, poxa, que maravilha, né? Consegui chegar até aqui. Ok, o que eu consigo chegar, né, nos próximos 2 anos, 5 anos, né? É parar um pouquinho realmente, né? E pensar nisso. Se eu fizer isso, eu posso chegar ali. Vamos fazer? Né? Então, eu acho que o principal ponto que eu sempre tento estimular, né, as pessoas é isso, o legado de realmente elas se desafiarem a serem suas melhores versões, né? Não só no lado profissional, mas também no lado pessoal, lado de pessoa,
né? A gente sabe que isso impacta muito, né, Sem em dúvida, nossas vidas. sem dúvida. E Everton, já finalizando aqui, como que as pessoas te encontram e que mensagem final você quer deixar aqui para nossa audiência? Eu tenho um perfil, né, no LinkedIn, né, Everton Gomes. Você pode mandar convite também, a gente vai trocando informações. É muito interessante porque a gente interage, né? Eu conheço pessoas aí que bateram na porta, né, para pedir aí a conexão, e a gente troca informações, né? Inclusive, às vezes o outro até manda informações de fora para mim, né? Às vezes eu preciso de algo, eu estou pensando nisso, o que tem aí fora, né? Eles sempre... Então isso é muito interessante, né? Então também eu estou aberto a esse contato, né? O network sempre é muito importante, né? E a mensagem que eu dou, né, principalmente, né, tem um propósito de vida, né? Propósito de vida sempre vai direcionar a gente para o que é prioritário para nós, né? E à medida que você tem algo prioritário na sua vida, você sempre vai dar valor para o que você tem, e também você vai buscar aquilo que de repente você sonha, né, com os pés, né, bem fincados na terra, né, mas olhando para o céu, né, onde você pode chegar, né? As pessoas falam que o céu é o limite, né? Mas você pode olhar para isso, sem se cobrar muito por isso, né, porque às vezes as coisas não vêm na nossa velocidade, né? E isso não pode ser fator preponderante para que você seja feliz ou não, né? Então, grato pelo presente, pelo que você tem, olhando para o futuro, se dedicando para alcançar, porque nada cai do céu, né? Mas sempre aproveitando muito bem a vida, porque você só tem uma, né? Então, aproveite bem seu tempo. Uau, Everton, obrigado por compartilhar um pouco da tua trajetória com a gente, essa mensagem final. Espero que a nossa audiência tenha gostado. Tenho certeza que vocês saem aí com bastante conhecimento, oportunidades. Eu mandaria esse convite no LinkedIn para ele agora e agradeço ter vindo aqui com a gente. E a nossa audiência, obrigado por terem ficado conosco. Se gostaram, comenta, deixa o like e em breve tem mais um podcast da EPS no Brasil. Obrigado, até mais. Obrigado, pessoal. Até mais.